amados, a paz do Senhor, amém? Vim aqui de novo da parte do Senhor Deus trazer uma palavra para você, uma palavra de fé, que vem sobre o profeta Abacuque, Abacuque 3. Vou trazer aqui a palavra do Senhor, que diz sobre o profeta Abacuque, amém? A oração de Abacuque. Oração de Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua justiça. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nossos tempos. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus fiel de Temã, o santo veio do monte Pará. Sua glória cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. Seu resplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Praga ia adiante dele. Doenças terríveis seguiram seus passos, e parou, e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. E vi a aflição das tendas de Cuxa. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era como os rios que estavam irados, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua ira transbordou, quando cavalgastes com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparastes o teu arco, perdiste muitas flechas, fizestes a terra com rio, os montes te vieram e se contorceram, torrente de águas desceram com violência, o abismo entrou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andastes os passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagastes o líder da nação ímpia. Tu o desnudastes da cabeça aos pés. Aleluias. Com as suas próprias flechas lhes atravessaste a cabeça. Quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldosos prazer, e como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperei o dia da desgraça, que vieram sobre o povo que nos ataca. Mesmo florescendo a figueira
e não havendo uva nas videiras. Mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem as ovelhas do curral, nem os bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano e é a minha força, e Ele faz os meus pés como o do servo. Faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Aleluias! Viste aqui, amados, o que o profeta Abacuque escreveu no seu livro, né? Aqui diz que o profeta Abacuque foi configurado, chamado um dos profetas menores. Ele foi, sem dúvida, um dos mais importantes escritores da história do judaísmo. O título, profeta menor, é só para esclarecer, não indica grau de importância, mas apenas o fato que ele deixou menor quantidade de material, chamado os três grandes profetas, como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Então o profeta Abacuque foi um dos que menos escreveu, aqui o seu livro, Abacuque viveu uma época de grandes incertezas imorais, numa época de grande, era grande as incertezas dele, e espirituais, como era grande as incertezas dele e espirituais também, A crise social, abalava a sociedade do seu tempo, e ele então nos oferece a jornada espiritual de um homem que vai da dúvida à adoração, da incerteza à fé e da angústia à segurança em Deus. Aqui, amados, o autor ser uma pessoa com sede de justiça. Então Abacuque era um dos profetas com sede de justiça, Eu estava estudando sobre esse profeta e me estremeceu muito, que na época dele era uma época terrível, amados. E mesmo assim ele não deixou de acreditar que Deus existia, mesmo na circunstância, mesmo na crise, ele estava diante do Senhor. Mas uma coisa ele não aceitava, amados, o seu povo padecer tudo aquilo que estava acontecendo, Mas tudo aquilo, amados, tem uma consequência, Tem uma consequência porque Deus, quando Ele tem promessas nas nossas vidas, como eu já falei em vídeos anteriores, Ele nos leva, a vales de sombra da morte, Ele nos leva a desertos sem água, onde nós ficamos sedentos até nós nos prostrarmos aos pés do Senhor, amado. Então o profeta Abacuque sofreu muito, mas mesmo assim ele acreditava que Deus era com ele, que Deus estava ali com ele, amados. E é isso que nós devemos, mesmo nas dificuldades das nossas vidas, mesmo num temporal devastador nas nossas vidas, nós temos que crer que Deus é conosco, que Ele nunca nos abandonou. Ele só está fazendo a gente passar por um processo de amadurecimento para a nossa vida.
A gente tem que amadurecer, crescer espiritualmente a nossa vida. Nós não devemos deixar, né, que as coisas de Deus se levem ao vento, né? É assim como eu entendo, e quando eu estava estudando aqui a passagem do profeta Abacuque, né, eu me entristeci muito, porque eu falei: Senhor, será que se eu naquela época, né, que viveu o profeta Abacuque, será que eu tinha essa fé que ele teve, mesmo de tantas tragédias acontecendo com o povo dele, né? Ele acreditou no Senhor Deus soberano. Ele não deixou de acreditar no Senhor, né? E eu vou continuar lendo aqui, amados. Olha lá, quer ver? O autor parece ser uma pessoa com sede de justiça e de ignorar aquela violência que estava vigente, né? Que estava vigente ali. Então ele tinha que ignorar aquelas coisas para ele não enlouquecer, né? O seu desafio era confiar naquele que tudo pode e que é fiel, né? O nome do profeta contraria todo costume, né? No Oriente Médio todo nome tem o seu valor, amados, né? Lá na época deles, né? Hoje nós colocamos nome nos nossos filhos, né? E nós não procuramos muitas vezes saber a origem do nosso nome, né? Porque nós achamos bonito, né? E a gente coloca no nosso filho. Mas lá não. Eles colocavam o nome por significado, né? O trelado ao seu significado, não solenidade ou beleza, seu nome, país, né? Que fala acadianos. No nome do profeta, lembra o termo Rabaque, que eu não entendo muito disso, viu, amados? Que era o nome de uma planta aromática. Mas para os que estavam em Judá, era logicamente, fala o hebraico, o nome poderia vir de outras raízes da planta Rabaque, que seria uma ação que quer dizer abraçar. Aleluias. E eu também estava vendo, amados, que pelo estudo, Abacuque, ele não foi criado assim pelos seus pais, né? Mostra que Abacuque foi uma criança adotada. E mesmo assim, por tudo que ele passou, ele não deixou de adorar o Senhor, amados. Muitas vezes a gente vê pessoas que foram abandonadas pelos pais, que foi para o orfanato, né? E as pessoas são rebeldes, né? E muitas vezes as pessoas falam assim: não teve uma estrutura familiar. Mas é de cada um, não é mesmo? É cada pessoa, né? Nós não podemos, saber só sobre os nossos atos, não é mesmo? Então, amados, veja como o Senhor Deus, e aqui diz, né? Veja como o Senhor Deus nos trata com o amor dele, né? Um grande amor que ele tem na minha e na tua vida. Se você não conhece o Senhor Jesus, conheça ele. Procure uma igreja evangélica onde você se sinta bem. Para você que não conhece Jesus, né? Para você ver como Jesus é maravilhoso e é importante na nossa vida, né? O profeta Abacuque sofreu muito, mas mesmo assim, como eu acabei de falar, ele não deixou,
Jamais ele passava pela cabeça dele dizer: eu vou abandonar Deus, eu não quero mais saber de Deus, né? Não aconteceu isso com ele. Mesmo naquelas injustiças que ele muitas vezes ignorava, ele sabia que Deus estava ali, né? Aí eu vou terminando aqui, lendo esse daqui também, né? O profeta Abacuque viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Sofonias. Foi nesse mesmo tempo, em 612 a.C., que os babilônios derrotaram os assírios e se tornaram o império mais poderoso do mundo. O profeta vê o perigo que seu povo corre e não entende como Deus pode tolerar os babilônios, um povo mau e cruel. Deus responde que virá o tempo em que ele castigará os inimigos do povo de Israel, e que o profeta espera com paciência, confiança na justiça divina. Os maus serão castigados, e aqueles que são fiéis a Deus viverão. O livro do profeta Abacuque determina com uma oração em forma de salmos, em que Abacuque louva a grandeza de Deus e ao mesmo tempo mostra a sua fé. Aleluias. Você está vendo, amados? Mesmo ele aqui, sofrendo todas essas terríveis, né? Essa turbulência na vida do seu povo, né? Ele não deixou de acreditar que Deus era com ele. E eu vou estar lendo aqui alguns versículos sobre fé. Eu espero que você tenha fé em Deus, que você busque Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma. Só assim a gente vai mover o coração de Deus para a nossa vida. Só assim a gente vai entender o que Deus quer para a nossa vida, né? Vou estar lendo aqui o primeiro versículo que diz assim, que está em Tiago 2,26, que diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Você está vendo? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também é nós sem a nossa fé. Aqui quer dizer o quê? O corpo sem o espírito não é nada, é morto, não é mesmo? Não tem valor nenhum, não tem importância, né? É assim como a gente não tem fé. Se a gente não tiver fé, a nossa obra é morta, amados. Então temos que ter fé em Deus, principalmente em Deus, que é todo poderoso, que é maravilhoso para mim e tua vida. Só nele que nós podemos colocar a nossa fé sobre a rocha, que é o Senhor Deus, E está aqui também em Tiago 1,3, que diz assim também: sabendo que a prova da fé, sabemos que a prova da nossa fé opera na paciência. Então a gente tem que ter fé e ter a paciência, em esperar no Senhor Deus soberano, que ele está vendo todas as coisas. Não pense que o Senhor não está vendo, Ele está vendo sim, mas Ele quer ver até onde nós vamos chegar, se a gente vamos chegar até Ele ou a gente vai recuar. Eu espero que você chegue até Ele, amém? Diz aqui também, quer ver? E Marcos 9:23, que diz assim: e Jesus disse-lhes: tudo pode crer, tudo é possível ao que crê. Você está vendo, amados? Palavras maravilhosas do Senhor. Só tem a acrescentar que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele vê a minha, e a tua vida. Mesmo que a gente muitas vezes a gente
damos uma voltinha ali no mundo, mas o Senhor, Ele faz de tudo para a gente voltar, para a gente estar nos pés dEle. Muitas vezes a corda nos afrouxa, muitas vezes a gente vai até um poço da perdição, para a gente ver aonde que a gente está. E a gente volta, o Senhor nos lava e nos veste com roupas transparentes, roupas brancas, não é mesmo? É por isso que está aqui. Eu amei muito estudar sobre o profeta Abacuque, né? E como eu acabei de falar, será que eu seria como ele? Será que eu não deixaria o Senhor Deus, né? Será que eu conseguiria ser como esse profeta foi? E tantos outros profetas que teve que provar sua fé. Muitos morreram, né? Mas não negaram a sua fé, amados. Vamos estar na presença do Senhor, buscando Ele de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Então tem vários versículos aqui, ó, que falam sobre fé, né? Quer ver? Vou ler mais alguns versículos aqui. Ó, em Efésios 3 diz, ó, Efésios 3, 16 e 17, para que segundo as riquezas da nossa glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito ao homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados ou fundados em amor. Tá vendo, amados, isso aqui? Vou ler mais. Em Hebreus 12, 2, que diz assim, ó, olhando para Jesus, autor e consumidor da fé, o qual pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluias. Está vendo que palavras maravilhosas, amados? Que devemos crer, temos que ter fé, né? Temos que ter fé sim. Em Hebreus 11 também, 11 diz, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz já fora da idade, porquanto teve fé, portanto teve aquele que lhes tinha prometido, né? Sara também, amados, não acreditava, né, que ela podia ter filho na idade avançada que ela estava. Mas Deus prometeu a Abraão. E quando Deus promete, amados, pode crer, pode passar o que passar. Muitas vezes a gente pede as coisas para o Senhor, fala, Senhor, está demorando muito. Mas tem que ser no tempo determinado do Senhor. Não pode passar nem mais cedo e nem mais tarde. Tudo tem o seu tempo determinado pelo Senhor, amados. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Viu? Vou estar lendo mais uns versículos aqui, ó, que diz assim, ó, em 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Aleluias. Tá vendo quanta palavra de fé, amados? Para mim e para você. Quando muitas vezes parecer que tudo está acabado, que tudo está terminado na sua vida, muitas vezes a gente pensa que nossos sonhos morreram. Mas o Senhor é fiel para reviver todos os sonhos, como Ele reviveu Lázaro naquele sepulcro, mesmo morto, com 4 dias de morto. O Senhor foi lá e ressuscitou a Lázaro.
Então Ele vai ressuscitar os seus sonhos. Tudo aquilo que se perdeu, o Senhor vai fazer voltar de novo. Amém? Vou continuar lendo aqui versículos de fé para aumentar cada vez mais a tua fé, amados, viu? Que diz aqui, ó. Em Hebreus 10, 38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você está vendo aqui? O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, né, a minha alma não vai ter prazer nele. É o Senhor Jesus que está falando. Por isso a gente tem que ter fé, amados, viu? Temos que ter fé em Deus, que tudo vai acontecer de acordo com Ele. Faça assim, ó. Coloque tudo, todos os seus problemas. Desvazie sua vida, sua alma de todos os seus problemas. Mas coloque tudo nos pés do Senhor, que Ele vai fazer na tua vida. Viu? Creia somente que o Senhor é o Deus da tua vida, da tua alma. Tá bom? Vou estar imaginando alguns versículos aqui, mas tá bom? Para você. Olha, em João, ó, 1 João 5, 4 diz assim, ó. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória, quem vence o mundo, a nossa fé. Você está vendo? Deus é maravilhoso. Não deixa Deus por nada disso. Mesmo que está difícil caminhar, mesmo que nós estamos rastejando, devemos estar nos pés do Senhor Jesus, porque só Ele pode fazer todas as coisas, amado. Não deixa de servir o Senhor Jesus por nada deste mundo, amados. O mundo só tem ilusão. O mundo leva a gente para um estado, né, de estasia, né? Vou falar assim, num estado de transe, que nós vimos coisas boas, né? Achamos que vai nos fazer bem e não vai, amados, viu? Então fique com essa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Leia Abacuque 3, que você vai ver. Leia Abacuque 1, 2 e 3, viu? Que você vai entender melhor, sabe, o que Deus quer fazer para a tua vida, tá bom? E vou te pedir uma coisa: visite o meu canal, se inscreva lá, dá um like lá, tá bom? E compartilhe o meu canal, amados, com aquele que precisa ouvir esta palavra, que precisa de uma palavra de Deus para a tua vida, para aquele que está desanimado, caído. Mostra a ele que Deus é poderoso na vida dele e o Senhor pode ressurgir ele de volta, viu? Tá bom? Deus abençoe ricamente a tua vida, da missionária Rose. Amém? A paz do Senhor, amados, em nome de Jesus.